Márcia Coelho, que é economista, e hoje vai aqui na nossa rubrica sobre economia doméstica, vamos falar sobre a reforma, certo? A reforma. Este tema, quando a gente... reforma o quê, pá? Doutor Rota? A gente associa a reforma à terceira idade. Mas será que é na terceira idade que você deve se preocupar com a reforma? Eis a questão. Eu tenho certeza que a Márcia nos vai explicar, tintim por tintim, sobre a reforma. Márcia, a reforma. Eu não tenho ainda cabelos brancos, eu não estou cota. Que é isso, falar da reforma? Isto é para as cotas. Eu já tenho cabelos brancos desde os 15 anos, então, pronto. A reforma é muito importante, nós temos que pensar nela. Qualquer profissional tem que pensar na reforma. O nosso país é muito jovem e é isto que a tia Dina disse. Ainda não tenho idade, por que vão preocupar com isso? Mas o tempo passa, o tempo vai passando e quando as... O pior é que passa rápido. Ainda ontem eu tinha 14, 15 e olha, já onde é que vamos? A pensar na reforma. E quando as pessoas estão mais próximas da reforma, dão-se conta que não fizeram nenhuma poupança, não têm dinheiro guardado, não têm planos de como é que vão viver. Vai viver de quê? Da segurança social? Vai viver da ajuda dos filhos, da ajuda dos vizinhos? A pedincha. A pedincha. E depois nós temos também um aspecto muito cultural, que nós temos que resolver isso, temos que conversar mais, temos que ser mais abertos, porque depois nas nossas empresas, principalmente as públicas, nos ministérios, o que é que nós vemos em relação à reforma? Não vemos uma coisa positiva. Vemos que o tio fulano, que trabalhou connosco durante muitos anos, foi para a reforma, ficou triste, porque depois já não tinha dinheiro, já não conseguia se manter, entrou em depressão e depois, pronto, ficamos todos tristes porque fomos ao óbito, ao funeral do tio fulano. E não é isso que nós queremos. Exatamente. Nós queremos reforma ativa, porque as pessoas agora vivem cada vez mais e nós temos que ser ativos, mesmo que vamos nos reformar desse emprego que nós temos agora. Podemos fazer outras coisas, o que é que eu sei fazer? Posso ter uma quinta, posso dar explicações, posso dar formação daquilo que eu trabalhei, posso fazer um trabalho voluntário para crianças que têm necessidades. Certo. Então, é importante nós pensarmos na nossa preparação ocupacional, ok? O que é que eu vou fazer quando estiver na reforma? Eu vou passar o dia todo a ver TV sentado? Não, não é isso que nós queremos. Quer dizer, tudo passa por educação e uma planificação de vida, não é? E não custa nada, só que nós, não sei, são questões mesmo culturais, como dizia o Ricardo. Porque nós pensar na reforma, deixa pensar na morte, na velhice, mas temos que pensar nisso com agrado. Temos que pensar não com é? agrado e temos que pensar numa outra fase da nossa vida. Porque a reforma em Angola é aos 60 anos, mas nós podemos pensar, ok, vou viver até os 100, aos 90, e temos que olhar para isso positivamente. Durante esse tempo todo, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? E também qual é o dinheiro que eu vou ganhar, porque a pensão de reforma em Angola é com base nos salários mínimos e varia de 1 a 35 salários mínimos e neste momento está entre 70 a 729, se não me engano, mil kwanzas. O que é que isso quer dizer? Que mesmo que eu, nos últimos anos, esteja a ganhar acima de 1 milhão, 2 milhões, etc., mas na reforma máxima que eu vou ganhar são os 720 e tal mil kwanzas e também vai depender do tempo de trabalho que eu tive efetivo. Porque o que é que descontei, né? quase uns 35 anos exatamente. O Instituto Nacional de Segurança Social vai fazer os cálculos e pode ser que com a inflação também, quando eu chegar à reforma, eu vou sentir que aquele valor já Não dá não nada, porque também a vida fica cada vez mais cara. Olha, as propinas vão subir. Ok. As compras sobem todos os dias e a pessoa sente aquela tristeza, eu trabalhei tanto e agora é isso que eu recebo. Exatamente. Mas nós podemos ser mais ativos, principalmente a partir dos 40 anos. 40, 50, 55, à medida que o tempo vai se aproximar, nós temos que ser mais ativos nesse planeamento, ok? Que poupanças é que eu tenho? Ainda não poupei, então vou começar a poupar um bocadinho mais. Ok. O meu trabalho Certo. será que dá um fundo de reforma? Não. Então tenho que ter essas preocupações. Uhum.
E há uma forma também muito espetacular, que enquanto você é jovem, você pode entrar num contrato de poupança reforma, através de um banco, não é? Vai todos os meses pondo um bocadinho e que só pode levantar depois de X idade, não é? E isso é bom porque aqui vai sempre dando uns jurozinhos, você está a pensar, está a planificar a vida para lá mais para frente. Isto passa por questões educacionais, não é, querida? Temos que continuar a falar sobre esse tema, sobre todos os temas que envolvem a nossa vida financeira, porque nós pensamos que gerir a finanças é só para jovens, ou é só para quem está mais jovem, e é só para agora. Certo. É para o presente e para o futuro. E para o presente e para o futuro. Dizer que nós temos uma cultura que achamos que fazemos os filhos para nos cuidarem de nós mais tarde, na velhice. Olha, não é bem assim. Será que os filhos têm esta obrigação? Será que você educou o seu filho a cuidar de si quando você for mais velho? Então, convém você começar a planificar a sua vida, a pensar em si mesmo. Porque há pais que investiram toda a sua vida os seus sonhos nos filhos. E os filhos, depois de grandes, vazaram. E abandonaram os pais aí, velhotes, meteram-os lá pelo beiral, nem sequer querem saber deles. Então, não estou a dizer que vai acontecer consigo, mas pode acontecer. Então, previna-se. Certo? Cuide da sua reforma. Temos que cuidar todos da nossa vida financeira. E as nossas sociedades africanas são muito o filho, né? Vou cuidar, vou crescer e ele vai cuidar de mim. Nós podemos cuidar do filho, mas também vamos cuidar de nós. Porque muitas vezes o filho pode estar numa fase da vida complicada e mesmo que ele queira, ele não vai conseguir nos ajudar. E nós também não podemos criar essa expectativa para a vida do outro. Ou seja, ele está criando uma nova família, está a lutar pela vida, mas tem aquela preocupação de que os pais nesse momento, apesar de terem trabalhado, agora não conseguem se sustentar e precisam muito do seu apoio. Então, se nós queremos também cuidar dos nossos filhos no futuro, também vamos preparar a nossa reforma. Isso vai ser... E que investimento podemos nós fazer para a reforma? Podemos pensar, como disse bem a tia Dina, no produto de poupança reforma, PPR. Podemos estar atentos, agora no nosso mercado angolano estão a entrar as ações, há IPOs em que os grandes bancos estão a vender ações e essas ações, eu estando atenta e pesquisando, eu sou a gestora do portal Tambarreiro, que é um portal de educação financeira, e nós temos lá o passo a passo para comprar essas ações. Eu compro a ação num pequeno valor e sempre que esse banco, essa empresa que vender as ações, distribuir resultados, ou seja, o banco deu lucro, eu sou dono de uma parte desse lucro. Então, se eu guardar essas ações e ao longo do ano for comprando ao longo dos anos, eu vou recebendo uma parte desses lucros todos os anos e aquilo também vai juntando nas minhas poupanças, vai aumentando. E depois nós temos também que pensar numa reforma ativa. Ativa não só ocupacional, mas fisicamente, porque a saúde é um dos maiores gastos que as pessoas têm na reforma. Então é pensar também como é que eu vou sustentar os meus gastos com saúde. Vou me preocupar já com o seguro de saúde, manter a continuidade do meu trabalho, vou ter uma poupança específica para a saúde, vou verificar no banco que produtos financeiros existem para isso, vou criar um negócio. E é uma pena, porque vou dizer que a experiência que eu tenho tido, os nossos bancos daqui, os nossos gestores de contas, são muito pouco ativos neste sentido, não é? Não têm um marketing suficiente para poder cativar os seus clientes, não é? Para ofertas de produtos que possam lá ter, não é? Chega, dependendo da faixa etária, por exemplo, se nós tivermos um cliente que é jovem, está a começar a vida, vamos falar de um crédito de habitação, mas tivemos uma pessoa mais madura, tivemos uma pessoa na faixa dos 45, perguntar, olha, já pensou num PPR, já começou a preparar a sua reforma, e mesmo que a pessoa ainda não tenha pensado, aquilo faz um clique. Exatamente. Eu ouvi uma conversa no programa da tia Dina, e eu acho que isso é algo que eu tenho que focar. Muito obrigada. Muito obrigada, minha querida. Muito obrigada mesmo por esta sua presença aqui na nossa rubrica Economia Doméstica, em que hoje foi preparação para a reforma. Não fique chateado connosco, estamos a querer fazer aquele clique na sua mente, porque mais tarde pode ser de facto tarde.